Você sabe o que é ideologia de gênero? Ou você é daqueles que acha que, na verdade, isso é uma grande invenção dos tradicionalistas, dos fundamentalistas, que não conseguem acolher as mudanças da sociedade? Queridos, a ideologia de gênero existe sim. E ela não simplesmente existe, ela é muito bem financiada. Ela tem uma agenda que precisa ser imposta. E imposta de que forma? Como a gente está diante de uma teoria, de uma ideologia que não funcionou em lugar nenhum, que é uma farsa, que é uma aberração e que precisa penetrar na consciência das pessoas, no tecido social, eles tentam impor pela legislação, tentam impor pela educação, tentam impor pela mudança na linguagem, ou seja, eles tentam manobrar a cultura, fazer uma reengenharia social para que a teoria de gênero, a ideologia de gênero, entre na cabeça das pessoas sem que as pessoas saibam que ela está entrando. É assim que eles fazem no Brasil, como já fizeram em muitos outros lugares. E a ideologia de gênero, ela possui 5 mandamentos, 5 fundamentos, 5 pilares para que ela seja implantada com sucesso nos lugares onde eles desejam. Sabendo esses 5 mandamentos, você vai estar com as suas antenas ligadas para que, diante daquela mentira, daquela falácia, você aponte o erro, desmascare quem está tentando te confundir e permaneça na verdade. Eu vou gravar uma série de 5 vídeos, em que esse é o primeiro, falando de cada um desses mandamentos. O primeiro é o seguinte: não existe diferença entre homens e mulheres. Tudo que a gente aponta de diferença, não do ponto de vista biológico, porque qualquer pessoa que enxerga consegue perceber que biologicamente homem e mulher são diferentes. Também não estou falando do ponto de vista da dignidade, das leis trabalhistas, da equidade de salários, também não estou falando disso, nem eles. Quanto a isso, realmente não existe diferença. O que nós estamos falando aqui é do cumprimento de papéis. Não existe diferença naquilo que é a aptidão do homem e a aptidão da mulher. Tudo aquilo que o homem é inclinado a fazer hoje, reconhecidamente na sociedade, o comportamento normal de um homem é algo imposto culturalmente. O comportamento normal de uma mulher é algo imposto culturalmente. E esse pessoal inventou isso por causa de quê? Isso é uma invenção. Isso é uma invenção. Porque qualquer pessoa com mínimo de honestidade intelectual sabe extrair do convívio entre um homem e uma mulher que ali existem diferenças absurdas de comportamento que não tem nada a ver com cultura. Eu vou falar sobre isso já já. Esses caras, eles dizem o seguinte: se um homem tem um determinado comportamento, é porque ele foi ensinado a se comportar assim com um padrão de homem. E se uma mulher tem um determinado comportamento, ou uma determinada afinidade, ou determinados valores enquanto mulher, é porque ela foi ensinada dessa forma. Antes de eu falar disso, eu gostaria de falar do porquê que esse pessoal quer dizer que não existe diferença entre homem e mulher. A verdade é a seguinte: acabando com as diferenças, no sentido do comportamento, das inclinações, das aptidões, você acaba com o papel de cada um, e acabando com o papel de cada um, você acaba com a necessidade da família. Você entende? Acabando com a necessidade da família, você transforma a sociedade numa maluquice em que vale tudo, em que você consegue impor valores de fora para dentro, sem que a família seja um empecilho na formação das pessoas. É basicamente isso. Portanto, que fique claro aqui: homens e mulheres não são simplesmente diferentes do ponto de vista biológico, no seu sentido sexual, no seu sentido fisiológico. Não para aí a diferença. A diferença de um homem para a mulher não é simplesmente um genital e os hormônios que correm nas suas veias. Porque se existe uma diferença sexual, se existe uma diferença fisiológica, se existe uma diferença nos hormônios que circulam, é porque existe uma diferença genética que não influencia simplesmente no desenvolvimento do corpo. Atenção! Atenção!
Isso também influencia no psique da pessoa, nos afetos da pessoa, na forma dela ver o mundo e na forma dela acolher aquilo que acontece com ela e com o mundo. Qualquer pessoa minimamente honesta sabe compreender perfeitamente que, do ponto de vista comportamental, emocional, afetivo, as mulheres são radicalmente diferentes dos homens, em sua maioria, na forma de lidar com as coisas. A gente observa isso, por exemplo, na escolha das profissões, sem querer generalizar, mas as mulheres sempre têm uma inclinação maior a procurar trabalhos em que elas vão cuidar das pessoas, ou que elas vão utilizar habilidades manuais, ou que elas vão ajudar as pessoas no sentido afetivo e emocional. Por que será que a minha sala de alunos de enfermagem tem 75 mulheres e 2 homens? Por que será? Por que será que as salas de pedagogia são lotadas de mulheres? Será que isso é uma imposição cultural? Então por que na Noruega, onde a ideologia de gênero foi amplamente difundida, lá as profissões tipicamente femininas são cada vez mais frequentadas por mulheres e as profissões tipicamente masculinas são cada vez mais frequentadas por homens? Se você tiver dúvida do que eu estou falando, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um documentário chamado Paradoxo da Igualdade, para que você assista e veja a desconstrução que os cientistas fizeram dessas ideias malucas que os ideólogos de gênero construíram. E por fim, eu gostaria de falar para você de uma experiência de um psicólogo na década de 60 chamado Dr. John Money, que eu também vou deixar o documentário aqui na descrição. Esse homem, com essa ideia entorpecida, maluca, de que os homens não têm nada de inato, nenhuma aptidão natural para ser homem, e as mulheres também não, que tudo é consequência da criação, ele pegou gêmeos homens, em que um menino chamado Bruce, foi fazer a sua circuncisão e teve o seu pênis torrado pelo bisturi elétrico. E os pais se viram numa situação de desolação e o Dr. John Money se aproveitou daquela situação para sugerir à família fazer uma cirurgia e começar a criar aquele menino não mais como Bruce, mas como Brenda. E que ele não fosse avisado de que ele nasceu homem e que ele fosse criado como menina. Esse menino foi criado dessa forma, sendo sempre oferecido a ele o melhor do mundo feminino. E ele foi um drama para a família. Ele foi escrachado na escola. Ele foi o terror dos pais dele, dos professores dele. Porque ele simplesmente, sem saber que ele nasceu homem, não aceitava o mundo feminino. Ele rasgava os vestidos. Ele não aceitava as brincadeiras com as meninas. Ele tinha um comportamento tipicamente lésbico, porque ele queria as menininhas e não os menininhos. Com 14 anos, ele foi avisado disso. E ele entrou numa profunda depressão. Mudou de nome, passou a se chamar David, se casou, desfez o tratamento hormonal e cirúrgico que ele tinha feito, se casou. No entanto, ele não suportou aquela experiência. E ele se suicidou. Ele se suicidou já na sua idade adulta, tendo filhos adotivos. E o seu irmão, que era a amostra controle do experimento, virou alguém drogado, que também se suicidou na sua adolescência. O pai se transformou num alcoólatra, a mãe numa mulher depressiva, e a desestruturação daquela família e a destruição daquela família se tornou algo reconhecido no campo científico como uma tragédia, porque eles tentaram impor algo que não se impõe. Porque existem diferenças, sim, entre homens e mulheres que vão muito além de uma diferença genital. Existe uma essência que ninguém pode mudar. E essa história do David, né? Primeiro Bruce, depois Brenda, depois ele mudou o nome dele para David. É uma grande lição para que a gente entenda que a gente não pode brincar
com a essência das pessoas, com o patrimônio das pessoas. E ser homem e ser mulher traz diferenças consigo e não é algo estabelecido por nós, é algo que pertence à nossa natureza. Então, esse é o primeiro mandamento da ideologia de gênero. Existe sim diferença entre homens e mulheres, apesar do mandamento dizer que não há diferença entre eles. Assista ao segundo vídeo, onde eu vou falar do segundo mandamento, que diz que o sexo biológico é algo modificável, portanto é algo frágil para a gente se balizar nele para manter o fundamento de que o sexo masculino e o sexo feminino é a nossa identificação, é a nossa identidade mais profunda. Um forte abraço.